Fala galera, espero que vocês estejam prontos para desmistificar comigo aí esse treinamento de força e esse treinamento de hipertrofia que nós tantos ouvimos falar aí no nosso cotidiano, beleza? Então, bom, a intenção nossa aqui agora é conseguir trazer um panorama histórico desse treino de força, desse treino de hipertrofia e até onde isso aí é verídico, beleza? Então, espero que vocês tenham aí tirado um papelzinho para anotar, porque vai surgir muitas informações das quais vocês nunca foram expostos e com certeza ninguém nunca parou para te explicar, tá certo? E esse é o motivo de eu estar aqui hoje, para a gente conseguir clarificar essas informações, beleza? Então, bom, sem delongas, vocês sabem aí melhor do que ninguém que o treino de musculação ele envolve a realização de exercícios contra a resistência, beleza? Mas quando nós falamos em musculação, né, nos vem à cabeça o aumento de força, o aumento da massa muscular, a tal da falada funcionalidade, beleza? Porém, são variáveis distintas, né? Vocês vão ver mais à frente na minha fala que não é necessariamente um aumento de uma leva ao aumento da outra. Então, até que ponto esse rapaz aqui, musculoso e teoricamente forte, ele transferiria isso aí para as funcionalidades do dia a dia, tá certo? Então, deixe isso aí na cabeça de vocês como uma primeira interrogação. Então, bom, para a gente poder limpar os conceitos rapidinho, lembre que quando nós falamos musculação, estamos falando de algo usado aí no Brasil, tá certo? Esse termo é brasileiro, é o termo abrasileirado, né? Tecnicamente, estamos falando do treinamento contra-resistido, tá certo? Também chamado de contra-resistência, também conhecido aí como treinamento com pesos e, em alguns casos, até como treinamento de força. Porém, lembre que quando nós falamos em treinamento de força, vem na minha cabeça e de muitos pesquisadores o aumento da força, tá certo? O treino para aumentar a força. Então eu prefiro falar aí um treino contra-resistido ou até mesmo um treinamento com pesos, tá certo? Mas lembre que todos eles aí podem ser utilizados como sinônimo, apesar dessa pequena aí, diferença em treinamento de força, que pode, né, também aumentar a massa muscular, mas não necessariamente será o foco, beleza? Vale ressaltar que no Brasil, a tradução da expressão em inglês, que chama Resistance Training, ela é feita como um treinamento de resistência. É claro que não são todos os livros, graças a Deus, mas os livros mais antigos eles possuem esse erro, que na realidade não é de resistência, sim resistido. Então, quando você estiver lendo algum livro antigo e tiver lá treinamento de resistência e estiver falando de séries, repetições de carga, tenha em mente que ele está falando de musculação. É um erro comum que acontece em muitos livros, beleza? Bom, dito isso, lembre que essa história, né, de se realizar exercícios físicos, ela vem desde aí o nosso tempo pré-histórico, né? Lógico que não de uma forma totalmente estruturada, mas devido aí à movimentação diária para fugir dos possíveis predadores, até mesmo para caçar, ela era necessária. Isso foi avançando ao longo aí do Egito, Idade Média, até chegar na Idade Moderna e atualmente na Idade Contemporânea. Lembre que desde a movimentação de pedras lá no Antigo Egito, passando pela Grécia, né, nós tivemos ali um culto ao corpo em que expressava uma massa muscular bem aparente, né, tecnicamente falando hoje, bem hipertrofiada. Esse aumento da massa muscular ele veio durante muito tempo, juntamente com o aumento de uma força. É claro que, como vocês podem ver na imagem, precisaria de uma força para suportar aí esses escudos, né, durante um longo tempo de batalha. Entretanto, nós temos aí, né, desde as imagens, vídeos e até mesmo relatos feitos em livros antigos de que o indivíduo forte não necessariamente ele seria um indivíduo hipertrofiado, tá certo? Esse é algo que a gente precisa deixar na cabeça nossa já neste exato momento. Além desse Império Romano, nós passamos pela Idade Média, onde a valorização aí por um corpo belo ela se tornou muito aparente, beleza? Chegou na Idade Moderna já com diversas escolas, né, desde a escola sueca até a escola inglesa, onde a prática de exercícios ela se tornou algo constantemente implementada, beleza? E esse avanço, né, no padrão de corpo, no padrão de massa muscular, ele se deu aí de uma maneira tão exponencial,
chegou até nos brinquedos infantis. Então, se você olhar aí o Batman de antigamente, com o Batman de algumas décadas após, você vai ver que a massa muscular ela é algo extremamente visível, certo? Até o conceito de vilão ele foi alterado. Você pode ver no gift aqui, né, que é até um pouco engraçado, que o Coringa ele teria aí um aspecto de força, até mesmo de desempenho mais avantajado do que o próprio Robin e o Batman, tá certo? Como vocês podem ver ainda na imagem com o nosso Batman, esse padrão ele foi evoluindo cada vez mais, ele não parou. Então, se você pegar o Batman de 1966 e o Batman de 2008, né, poderia ser até um pouco mais aqui atualizado. Se você pegar o Batman de 2016, 17, 18, né, você vai ver que ele já faz uso de armaduras em que deixa ele do tamanho aí, do Hulk, beleza? Falando em Hulk, você vai ter aí o Superman, que teve uma evolução muito grande, né, no aspecto da massa muscular, e do próprio Hulk, né, em que saiu de um indivíduo que já era extremamente hipertrofiado e passou para algo monstruoso, beleza? Por que eu estou mostrando isso para vocês verem o quanto que essa ideologia por uma massa muscular, ela sempre esteve atrelada com a força. Você visualiza o Superman como forte, você visualiza o Hulk como forte, você visualiza o Batman como um indivíduo forte, tá certo? Então é algo que a gente precisa aí já deixar nas nossas cabeças como uma possível não causa-efeito, beleza? No âmbito, né, da nossa realidade, é claro, né, vocês vão ver aí que até o volume muscular dos fisiculturistas eles se alteraram bastante ao longo do tempo. Muito devido à descoberta de alguns esteroides anabolizantes que foram feitos de forma sintética e que proporcionaram aí um aumento da massa muscular para além daqueles aumentos que foram aí, realizados nas décadas de 60, 70, 80. Beleza? Bom, saindo disso, né, vale a pena lembrar que o treinamento resistido ele possui aí diversas variáveis como desfechos, beleza? Então, dentre os principais desfechos, vocês vão ver aqui nessa imagem, nós temos a força muscular como sendo a primeira, tá certo? Então, a força muscular aqui ela é a variável dentro do treinamento resistido que é mais investigada na literatura. Muito se investiga dela porque os pesquisadores eles destacam que esse aumento da força estaria aí correlacionado com diversas doenças crônicas não transmissíveis, tá ok? Então, um possível aumento da força poderia diminuir aí a possibilidade de aparecimento de alguma dessas doenças. Para além disso, até mesmo das mortes, tá ok? O número de mortes poderia reduzir entre a população com esse aumento da força muscular. É claro que tudo isso são trabalhos que envolvem observações e não necessariamente intervenções para a gente poder falar algo que realmente seja efeito da força. Ok? Mas você vai ver aí que a hipertrofia muscular ela vai aparecer aqui bem embaixo, quase ao meio, né, do nosso gráfico, mas não deixa de ser uma variável, ok? De muito interesse. Você vai ver a funcionalidade, a potência, a fadiga, etc, etc, etc. Mas eu gostaria que vocês tomarem nota aí de que a força e a hipertrofia elas aparecem como variáveis bem estudadas na literatura, sendo a força a primeira. Nesse panorama, você vai ter aí países, regiões, cidades, instituições e professores, cientistas, experts nesse assunto, né? Por que eu estou mostrando isso? Primeiramente, para destacar que a universidade no mundo que mais produz conhecimento sobre treinamento resistido, né, é a Universidade de São Paulo, tá certo? Você pode ver aqui a instituição que é a Universidade de São Paulo, então não poderia deixar de destacar isso. É a Universidade Brasileira. Tá, ok? Que funciona aí com recursos públicos. Segundo ponto, porque vocês vão ter aqui nos experts diversos pesquisadores aos quais estão produzindo ciência. E dentre eles, vou tirar destaque aqui para 2 nomes, tá, ok? O terceiro nome que aparece aqui, que é o nome do professor Jeremy Paul Loneck, e o último nome que aparece aqui, é o último na minha lista, mas a lista aqui são de vários e vários e vários, tá certo? Então é de se dar o respeito que temos ainda um grande reconhecimento, tá certo? Que é o professor doutor Scott Duncan. Então você tem aqui 2 pesquisadores, que na realidade o último que eu citei, ele é um ex-aluno do primeiro, tá ok? Em que eles dedicaram aí boa parte
da sua vida estudando treinamento resistido, especificamente aumento de força e massa muscular. Beleza? Sabendo disso, né, esses pesquisadores eles apontaram durante um bom tempo, né, e ainda apontam até hoje, que esse aumento da espessura muscular, ele talvez não justifique por 100% o aumento da força muscular. Né? E eles costumam usar uma frase bem interessante, né, que na realidade não é de origem deles, mas é algo bem interessante, que repitam uma mentira constantemente e essa mentira se tornará a verdade. Ou seja, se você repetir algo que não é verdade, pode ser que com o passar do tempo isso se torne a verdade. E por que isso foi pontuado? Justamente por conta desse aumento de massa muscular proporcional ao aumento de força. E mais adiante vocês vão ver o porquê que nós estamos entrando nesse ponto. Beleza? Então, tradicionalmente, se você pegar lá o modelo de aumento da força muscular, você vai ver que, primeiramente, esse modelo do Seeley, lá em 88, ele vai destacar que, primeiro, você tem aí uma contribuição de fatores neurais para aumentar essa força muscular. Então, nós teríamos aqui, nessa linha roxa ou azul, seja o que for, os fatores neurais, como os principais aí, responsáveis pelo aumento da força nas primeiras semanas de treinamento, e em semanas subsequentes, um aumento aí da força devido ao aumento da massa muscular. Então, tradicionalmente, esse é o modelo que nos foi ensinado, que está presente em praticamente todos os livros de fisiologia do exercício. Beleza? E que ainda é complementado com um possível uso de esteroides anabolizantes, que iria aumentar essa força muscular. Ok? Bom, sabendo que esse é o modelo clássico, foi isso que nos ensinaram, que primeiro nós temos os fatores neurais, depois nós temos os fatores hipertróficos, fica para a gente aqui um pensamento, certo? Se você sabe que a musculação, o treinamento resistido, treinamento contra-resistido, ele vai aumentar a força, certo? Vou ser até um pouco menos conciso na minha afirmação. Ele pode aumentar a força, ele pode aumentar a massa muscular, beleza? E que essa hipertrofia, durante muito tempo, ela vem sendo apontada como o principal fator para o aumento da força. A minha pergunta para vocês ela é a seguinte: será que esse aumento da massa muscular ali realmente aumenta a força? Já pararam para pensar que lá no filme, né, esse filme aí da Marvel, você tem personagens que influenciam no Homem-Aranha e personagens que influenciam no Hulk. Né? Lembra deles? Se não, eu vou apontar aqui, certo? Lembra do Homem de Ferro? Né? O Homem de Ferro ele proporcionou uma armadura para o Homem-Aranha que, né, a força, a agilidade, ela mudou completamente. E que a Viúva Negra ela foi um fator fundamental para acalmar o Hulk. Lembra do relacionamento dos dois? Para poder acalmar a fera, domar a fera. Então são fatores de confusão. Então até que ponto essa hipertrofia ela vai estar sendo o fator primordial para o aumento da força se eu tenho fatores de confusão que não estão sendo considerados? Então guarde essa imagem na cabeça, guarde o impacto que o Homem de Ferro e que a Viúva Negra proporcionaram para o Homem-Aranha e para o Hulk. Beleza? E tragam isso depois para a variável força e hipertrofia muscular. Ok? Sabendo disso, a pergunta que fica para a gente é a seguinte: né? Até que ponto, né, essa hipertrofia ela vai gerar um aumento da força muscular? Ou se é que ela vai gerar esse aumento da força muscular? Né? Por que nós devemos nos fazer essa pergunta? Porque durante muito tempo nós tivemos estudos de pesquisadores extremamente renomados, como nesse exemplo aqui, o professor doutor Takashi Abe, né, que é um professor de origem japonesa, então, que atualmente leciona na Universidade do Mississippi, juntamente com o professor Loneck, ok? Ele leciona e pesquisa, vale destacar isso. Então, o grupo dele mostrou em 2000 que o aumento da força ele aconteceu tanto em membros superiores quanto em membros inferiores após aí 12 semanas, beleza? E esse aumento da força ele aconteceu juntamente com o aumento da massa muscular ao longo dessas semanas. Então você vê que aumentou tanto a massa muscular do quadríceps, dos isquiotibiais, tá ok? Aumentou a massa muscular do peitoral, bíceps e tríceps após essas 12 semanas.
Então você teve um aumento da força de membros superiores e inferiores e um aumento da massa muscular de membros inferiores e membros superiores. Então você tem um aumento de força e hipertrofia paralelamente. Também temos, né, um outro estudo, é um pouco mais antigo, em que o próprio uso de esteroide anabolizante de maneira externa, no caso aqui a testosterona, mais um treinamento aqui contra-resistido, proporcionou um aumento da massa muscular, conforme vocês podem ver aqui, e um aumento da força. Então você tem aqui informação de que o exercício mais o esteroide ele aumentou a massa muscular e aumentou a força. Então a pergunta que ficou, poxa, mas será então que se fosse só testosterona iria aumentar essa força e hipertrofia paralelamente? Basin e os grupos deles tiveram esse mesmo questionamento e fizeram um estudo 5 anos após. 5 anos após 96, eles mostraram que o uso externo e apenas o uso de testosterona aumentou de forma significante a força muscular e a hipertrofia muscular de indivíduos que são saudáveis, tá ok? Com níveis de testosterona normal. Então você consegue ver que esse aumento da força e da massa muscular, ele aparece de forma paralela em vários estudos, seja ele só com esteroide e exercício e até mesmo só com exercício. Beleza? Porém, a história ela precisa ser baseada em evidências. E quando nós lemos algo nos livros textos, né, que são aqueles que são as referências bibliográficas na nossa graduação ou na nossa pós-graduação, esses livros eles se embasam em artigos científicos. E esses artigos científicos, muitas das vezes, nem são revisitados, as pessoas nem leem eles. Então acaba que a informação que está nos livros nem sempre ela é confirmada, e a procedência dela pode se tornar duvidosa. Então, na tentativa de movimentar aqui essa barreira que existe na literatura para a gente, vamos tentar aqui criar um buraco, né, fazer uma linha do tempo e trazer a evidência à tona sobre essa força e hipertrofia. Ok? Para isso, eu fiz uma linha do tempo de uma maneira bem aqui didática para vocês conseguirem compreender com maior facilidade. Lá em 39, né, Schneider ele reportou que observações casuais são suficientes para provar que músculos não aumentam similarmente a força. Por quê? Porque ele mostrou que o aumento de massa muscular em regiões diferentes do corpo não necessariamente implicavam no aumento da força muscular. Tá certo? Mas é um estudo crônico de causa e efeito? Não. Mas por observações em que aumentou o músculo, não aumentou força, e em outros estudos que aumentou o músculo, aumentou a força, e em outros estudos em que aumentou a força, mas não aumentou o músculo, ele falou que essas observações já eram suficientes para falar que, mesmo usando estudos observacionais, esse aumento da massa muscular não necessariamente aumentou da mesma forma que a força. O percentual de aumento ele foi diferente. Em 1963, né, Morehouse ele reportou que não existem provas que a hipertrofia é necessariamente uma reação desejável. Então já apareceu o questionamento de até que ponto aumentar a massa muscular é algo importante. Hoje nós sabemos que existem aí algumas justificativas, né, de ter uma massa muscular com a quantidade aí, mínima no nosso corpo, tá certo? É claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo e em situações que envolvem aí alguma doença ou não, mas nós sabemos que existe aí uma necessidade, porém essa necessidade ela tem aí valores mínimos e até mesmo possíveis valores máximos, tá certo? Sabendo disso, né, alguns anos depois, nomeadamente em 1985, tivemos um marco, né, um corte aí na nossa linha do tempo, em que diversos autores eles começaram do nada a afirmar a ideia de que a hipertrofia muscular seria um mecanismo para o aumento da força muscular. E isso se tornou um manifesto. Então, de 1985 para cá, essa afirmação de que a hipertrofia muscular ela é necessária, é um mecanismo para aumentar a força muscular, ela apareceu. Mas como vocês conseguem ver que já em 1939, Schneider já falou que essas observações casuais eram suficientes para falar que aumentar o músculo não necessariamente aumentaria de forma similar à força. Então, nós temos informações de 1939 que já nos apontam aí, um caminho um pouquinho diferente daquele que foi estipulado como manifesto em 1985.
beleza? A pergunta, então, que fica é o que mudou? Né? O que mudou de 1939, 63 para 85? Né? Ou até mesmo depois de 85? Começando ali pelo período, né, que antecede 1985, temos um trabalho que é o primeiro trabalho em que envolve a análise do aumento da massa muscular e análise de força. Tá certo? Entre aspas. Por que eu falo entre aspas? Porque os autores, eles mostraram, né, Ikai e Fukunaga, eles mostraram lá em 1970 que após fazer exercício de isometria de flexão de cotovelo, né, o braço direito, que é o braço treinado que foi o braço treinado dos participantes, ele aumentou a força muscular, que seria no caso a força máxima, tá certo? E ele ainda teve um aumento da área de secção transversa do músculo. Então ele fala que aumentou a força e aumentou a massa muscular. E o braço desse treinado aumentou a força, ok? Muito aqui nós sabemos por conta do efeito crossover, mas a massa muscular não aumentou, conforme era de se esperar. Por que eu falei entre aspas? Porque nesse estudo, né, os autores, eles utilizaram a mesma técnica que foi utilizada por um estudo que aconteceu anos após. Então, 9 anos após, um outro grupo de pesquisadores, né, nomeadamente Moritani e De Vries, eles publicaram um trabalho envolvendo 15 participantes, dos quais 7 eram homens, 8 eram mulheres. Eles treinaram durante 8 semanas. Um braço fez a flexão de cotovelo e o outro braço ele não realizou exercício. E eles utilizaram a técnica de eletromiografia para avaliar aí a ativação desse músculo. Entretanto, foi calculado um índice de hipertrofia através dessa eletromiografia. Então, eles utilizaram a eletromiografia para calcular esse índice e, além disso, a circunferência do braço para incorporar nesse índice. Ou seja, você tem um índice criado com base em eletromiografia e circunferência do braço. E essa técnica foi a mesma técnica utilizada pelos autores do artigo anterior. Entretanto, por mais que essa técnica não avaliou em si a espessura muscular, não foi o método apropriado para avaliar a espessura muscular, até porque nessa época a tecnologia não tinha chegado ainda da maneira tão forte como é hoje, esse estudo ele foi o mais utilizado e é o mais utilizado até hoje. Se você for em todo o livro em que fala que primeiro você tem aspecto neural e depois o hipertrófico para poder proporcionalmente força, o trabalho do Moritani e De Vries vai aparecer. Entretanto, vale lembrar que o primeiro trabalho em que suscitou aí essa possível influência, né, foi o trabalho que nós vimos anteriormente. Eu vou até pedir licença para a gente voltar aqui, que é o trabalho publicado pelo Ikai e Fukunaga, certo? Mas sabendo que esses dois trabalhos utilizaram uma técnica que nós sabemos hoje que nem sequer avaliou a espessura muscular, né, eles deduziram, porque não tinha toda essa tecnologia, provavelmente, né, essa é uma razão, uma possível hipótese que eu destaco sempre, né, a tecnologia ela é fundamental. Eles deduziram que a hipertrofia muscular ela influenciou os aumentos da eletromiografia. Tá certo? Então veja bem, como que eu vou afirmar que o músculo aumentou se eu sequer avaliei ele? Essa circunferência do braço ela pode simplesmente ser por conta de uma modificação de um outro tecido que não seja massa muscular. Então nós não sabemos disso. Tá certo? Esses estudos eles não fizeram esse tipo de análise que hoje é possível ser feito. Então, bom, de lá para cá então eles criaram esse modelo, né, que você tem aí a avaliação do percentual, né, de contribuição dos fatores neurais e hipertróficos. E o percentual de contribuição dos fatores neurais ele aparece primeiro, nas primeiras semanas, seguido aqui do percentual de contribuição do aspecto hipertrófico, que vai aparecer de uma maneira predominante nas semanas subsequentes. Então esse modelo ele predomina nos livros. É um modelo em que envolve eletromiografia, sendo como um componente ali de informação da ativação muscular, e o de hipertrofia muscular vem aí das circunferências e esse índice hipertrófico que foi criado, tá certo? Contudo, um ano depois desse estudo do Moritani e De Vries, o grupo do Moritani ele passou a concluir que, olha que interessante, sem sombra de dúvidas, a hipertrofia contribuiu para o desenvolvimento da força em jovens, especialmente nos estágios finais de treinamento.
enquanto fatores neurais contribuíram principalmente para ganhos de força apenas nos estágios iniciais de treinamento. Então, foi uma afirmação que ela é extremamente densa, ela é pesada, feita com base nos dados do estudo deles. Beleza? Com base nessa informação, eles criaram esse gráfico, né, que é o gráfico tradicional, que vocês provavelmente já conhecem, que fatores neurais auxiliam no início da semana de treinamento para aumentar a força, e depois a hipertrofia aparece como um fator principal. Isso feito em estudo em que teve a avaliação da atividade eletromiográfica, circunferência do braço em jovens treinados. Beleza? Apenas essas informações. Não teve nada para além desses métodos e dessas características dos participantes. Veja bem, em 1990, após aquele período ali de transição, né, de 85, até mesmo iniciando 80 para 85, essa questão dos fatores neurais, primeiro, seguida da hipertrofia, se tornou aí a principal explicação, tá certo? Se tornou aí o manifesto. Porém, né, o artigo mais citado para justificar esse aumento, ele sequer avaliou o aumento da massa muscular. Então veja bem, você tem aí informações de que o aumento da massa muscular aumentaria aí a força muscular, porém os estudos que embasaram isso sequer avaliaram a hipertrofia muscular. Então, reflita um pouco sobre essa informação. Você foi ensinado a vida toda de que o aumento da massa muscular gera aumento da força. Entretanto, esses estudos eles sequer existem. Né? Existem afirmações com estudos em que os métodos não são os mais adequados, hoje, já sabemos disso, é claro, para avaliação da massa muscular. Beleza? Então, começou a surgir afirmações de que tamanho muscular, espessura muscular, volume muscular é força muscular. Tá certo? Porém, por outro lado, nós temos aí a ideia de que talvez não seja assim. Talvez a história ela esteja aí um pouquinho conturbada. Talvez nós tenhamos sido ensinados na nossa sala de aulas, nos cursos, seja presenciais, online, nas falas, nas redes sociais, algo que não tem uma procedência. Tá certo? Algo que, apesar de ter um estudo, mostra, o estudo não mostra. Tá certo? Então, isso é algo que a gente precisa ter atenção. E que é uma discussão hoje que está tirando o sono aí de muita gente. Tá ok? Porque envolve discussões em que precisamos entender do aspecto metodológico para poder estar afirmando alguma coisa. Então, qual seria a luz no meio de tudo isso? Né? Primeira luz, a gente trazer à tona algumas reflexões, alguns questionamentos. Tá certo? Primeiro deles, o que aconteceria se ambos os braços, tá certo? Se ambos os braços treinassem, mas um braço ele for treinado, ele for organizado para treinar de uma forma que vai minimizar a hipertrofia. Ou seja, eu vou treinar o meu braço direito e eu quero que ele não hipertrofie, ou hipertrofie só um pouco. Enquanto eu vou treinar o meu outro braço e ele vai aumentar a massa muscular bastante. Né? Seria isso possível? Então, na tentativa de responder isso, tem um estudo bem interessante do Dr. Scott Dankel, publicado em 2017, em que ele e o grupo dele colocou 5 indivíduos treinados, são indivíduos treinados, tá certo? Não é qualquer tipo de indivíduo, eles realmente eram treinados. Eles realizaram aí treino durante 21 dias consecutivos, todo santo dia, certo? E acredite, todo santo dia, 21 dias consecutivos, 3 semaninhas, beleza? A ideia aqui era tentar provar ou tentar responder a pergunta que nós fizemos aí anteriormente. Então, um grupo fez um treinamento aí tradicional. Então, ele tentou juntar aí o treino tradicional de 3 séries de 10 repetições a 70% da carga com um treino de 1 RM. Então, um grupo, ele fez aí o treino de 1 RM, tá certo? Mais 3 séries de 10 repetições a 70% de 1 RM. Então, um braço do indivíduo chegou lá, fez um RM, tá certo? Depois ele fez 3 de 10 com 70% dessa carga. A flexão de cotovelo, tá ok? O outro grupo fez apenas o teste de 1 RM. Chegou no laboratório, toda a santa sessão, durante esses 21 dias, e teste de 1 RM nele. Terminou o teste, vai embora, tá certo? E o que eles encontraram? Eles avaliaram a força, através aí do teste de 1 RM, como eles precisaram desse teste até para prescrever, como é óbvio, e avaliar a hipertrofia muscular em 3 regiões distintas do braço. Primeiro, a
70% da distância, né, entre o acrômio do indivíduo e o cotovelo, beleza? Eles avaliaram a distância que nós chamamos média desse músculo e a distância aí inferior desse músculo. Então, você tem 3 regiões distintas, beleza? Veja o que eles encontraram. Eles encontraram um aumento, olha que interessante, eles encontraram um aumento similar no braço treinado com 1 RM apenas e o braço treinado com 1 RM mais o treino tradicional. Então, como você pode ver aqui em vermelho, o braço que fez o treino de 1 RM seguido do treino tradicional, ele aumentou de maneira similar a força em 1 RM quando comparado com o braço que fez apenas 1 RM. Em outras palavras, apesar de ter feito um treino tradicional aqui, ele não teve um aumento maior na força do que o braço que treinou apenas 1 RM. Beleza? E a hipertrofia? O que aconteceu com a hipertrofia? Então, vamos lá. No âmbito da hipertrofia muscular, você pode ver que o braço que fez 1 RM mais o treino tradicional, ele aumentou de forma significantemente maior a massa muscular quando comparado ao braço que fez apenas o teste de 1 RM. Então, você consegue ter aqui nessa imagem a mensagem que, se você treinar apenas 1 RM, você pode aumentar a força muscular e não aumentar a massa muscular. Já se você treinar o seu braço com 1 RM mais um treino tradicional, você pode, aumentar a força muscular e, ao mesmo tempo, também aumentar a hipertrofia muscular. Então, eles conseguiram mostrar que é possível você você treinar a musculação para aumentar a força e você treinar a musculação para aumentar a massa muscular e a força também. Tá certo? Para além disso, né, Mattox e colaboradores, que é um ex-aluno do professor, do Dr. Loneck, né, que também foi o orientador do Scott Duncan, do estudo anterior, vocês são do mesmo grupo, publicaram um artigo bem interessante de 2017, no mesmo ano. Então, eles recrutaram 40 indivíduos e eles treinaram durante 8 semanas, 2 vezes por semana. Beleza? O que eles realizaram? Você teve aqui o treinamento tradicional, que foi feito com 4 séries de 8 a 12 repetições, certo? Descansar 90 segundos. E o teste de 1 RM, em que foi feito aí conforme o estudo anterior. Os indivíduos tinham até 5 tentativas para alcançar a carga máxima, ou até mesmo para falhar. Então, se ele falhou na segunda tentativa, o treino acabava por ali, tá certo? Se ele não falhou na segunda, descansava 90 segundos, fazia a terceira. Se não falhou na terceira, descansava 90 segundos, fazia a quarta. Se não falhou na quarta, descansava 90 segundos e fazia a quinta e última. Beleza? Se ele não chegou no máximo, na próxima sessão eles ajustavam a carga para cima. E foi feito sempre assim. Quais exercícios? Extensão de joelho unilateral, tá certo? E supino inclinado. Beleza? Nessa exata máquina aqui. Só mudou a cor. Tá ok? Apesar de o volume de treino do grupo que fez aqui o teste 1RM, vocês vão ver que as respostas musculares e de força elas foram um pouquinho diferentes. Então, apesar de você olhar aqui, ó, a extensão de joelho, né, feita ali durante o teste de 1RM, que teve um volume bem menor, e o supino também, que teve um volume bem menor, eles encontraram um aumento similar na força. O volume de treino foi diferente e a força muscular aumentou de forma similar. Ok? É claro aqui que a dispersão dos participantes, né, o quanto aumentou em cada participante, não foi aqui, visualmente não é a mesma daquele do teste de 1RM, parece um pouco mais disperso, porém, no ambiente estatístico, os valores médios aqui, eles foram similares. Beleza? Quando nós vamos para a hipertrofia, vocês podem notar que o grupo que treinou um RM não hipertrofiou. Nem no membro dominante, nem no membro não dominante. Tá certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, na verdade, quando nós falamos aqui, os indivíduos que treinaram aqui o treino tradicional, eles hipertrofiaram, mas não aumentou a força. Tá certo? Então, essa aí é algo bem... eles treinaram, aumentaram a força, porém, o grupo que treinou apenas um RM
não aumentou a massa muscular. Então você tem algo que é similar ao estudo anterior, tá certo? Você tem um aumento similar na força para quem treina um RM, tá certo? E tem um aumento similar na força para quem tem um treino tradicional e um aumento apenas na força para quem treina um RM. Qual que é a diferença desse estudo para o estudo anterior? Que no estudo anterior, os participantes tiveram intervenções combinadas, fez um RM mais um treino tradicional. Nesse estudo, ou foi treino tradicional ou foi treino de um RM, beleza? Então, sabendo disso, você tem já 2 estudos com um desenho diferente em que encontraram resultados similares, tá ok? Avançando para o membro inferior, você vai ter a mesma resposta. Você vai ter um aumento similar aqui na força, na extensão de joelhos, entre o teste RM e o treino tradicional. Porém, quando se olha para a hipertrofia, apenas teve um aumento significativo aqueles que treinaram aqui o treino tradicional. Ou seja, a mesma resposta para membro superior aconteceu para membros inferiores. Ok? Surgiu uma nova pergunta. Se os grupos tivessem a mesma hipertrofia, mas um grupo fosse desenhado para não aumentar a força muscular? Na pergunta anterior, era o oposto. E se os grupos tiverem o mesmo aumento de força, conforme mostrei para vocês, e um deles fosse treinado para minimizar o aumento da massa muscular? Nós mostramos as evidências. E agora? E se for o oposto? E se eu tiver grupos que vão hipertrofiar de forma similar, mas um grupo vai aumentar a força mais do que o outro? Tá ok? Para responder isso, Martins e colaboradores em 2018 realizaram um estudo com 16 indivíduos. Eles pegaram esses 16 indivíduos, colocaram esses indivíduos para treinar durante 12 semanas, 3 vezes por semana. Um grupo fez ali o conhecido High Intense Interval Bodyweight Training. O que é isso? É aquele treinamento geral, né, que é feito numa alta intensidade e de forma intervalada. Tá certo? Muitos conhecem como um circuito lá na musculação. Beleza? Mas, sem entrar em ambientes conceituais aqui com o pessoal dos circuitos, né, vamos utilizar aqui o High Intense Interval Bodyweight Training. Beleza? Como que funciona esse treino? 10 séries de 10 segundos, tá certo? Em uma frequência cardíaca maior de 85% da máxima e descansava 60 segundos caminhando. Aí utilizaram agachamentos, tá certo? Sem peso nenhum e um step. Então foi feito aí, né, um rodízio nesses equipamentos. O treino combinado, que foi o outro grupo, fez uma caminhadinha inicialmente de 15 a 30 minutos, a 70% da frequência cardíaca máxima, tá ok? Após isso fizeram 3 séries de 8 a 12 repetições no agachamento lá na máquina Smith, supino, flexão de joelhos na remada e na extensão de joelhos unilateral. Tá ok? Adotando ali 90 segundos de descanso entre as séries e entre os exercícios. Então você já tem aqui um estudo em que fizeram um treino combinado e fez ali o famoso High Intense Interval Bodyweight Training. Tá ok? Então vamos lá para os resultados. Quando eles pegaram ali a variável, né, que eles conceituaram como índice de massa muscular, que seria a quantidade ali de músculo por metro quadrado, vocês podem ver que nós não tivemos diferenças significativas entre quem fez o treino aqui, o famoso, né, treinamento intervalado de alta intensidade na musculação, ou quem fez o treinamento combinado, que era aquela caminhada inicial, mais aí um treino de musculação. Você pode ver que a hipertrofia foi similar. Beleza, mas e a força? Tá certo? A força, o grupo que fez musculação, né, que é o treino combinado, em outras palavras, aumentou. Porém, essa força ela não aumentou em quem fez o treino aí intervalado na musculação, de alta intensidade, o circuito lá. Vou usar o termo circuito para facilitar, tá ok? Então você tem um estudo que mostra isso. Você aumentou a força apenas em um grupo, tá certo? E você aumentou a hipertrofia nos dois. Então você tem já informações de que, poxa, né, é possível aumentar a massa muscular nos dois e a força nenhum. É possível aumentar a força nos dois e a massa muscular apenas nenhum. Aí muitos autores eles vão aparecer assim, poxa, mas nós temos as correlações e as correlações mostram que quando aumenta um, aumenta o outro. Na realidade, as correlações elas não mostram isso. As correlações são feitas com base em observações. Então você tem aqui o exemplo, o estudo do Erskine e colaboradores, seja o que for aqui, esse nome dele é difícil, e o Bauschal e colaboradores. Um em 2014 e o outro em 2017.
Um envolvendo flexão de cotovelo e o outro envolvendo a extensão de joelho. E conforme você pode ver na imagem, é possível identificar que as pessoas que apresentaram ali o maior percentual de aumento do volume muscular, eles apresentaram o maior percentual de aumento em um RM. As pessoas que apresentaram o maior percentual de aumento aqui no volume muscular, eles apresentaram o maior percentual de aumento na força voluntária máxima do quadríceps, na extensão de joelhos. Contudo, são correlações. E para quem não conhece o que é uma correlação, é uma associação que você faz entre variáveis. Então, elas são feitas no mesmo momento. Não é que uma coisa influenciou a outra. Nós não podemos afirmar isso por meio dessas análises. Então, você tem aqui a mesma analogia com o trabalho. Então, vamos supor, vamos afirmar que quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. E eu pergunto para vocês, é assim que funciona? Quanto mais você estuda e mais dinheiro você ganha? Essa relação ela é causa e efeito? É sempre assim? Vocês têm a resposta. Provavelmente não. Pode ser que aconteça? Pode. Tá certo? Mas também pode acontecer de que você tenha regiões em que você vai pegar pessoas que têm uma maior qualificação e, coincidentemente, elas também vão ter uma maior renda. Então, se eu faço análise de associação entre essas pessoas, vai apontar que a renda das pessoas, a qualificação das pessoas está associado com a renda. Mas não significa que uma coisa pode causar a outra, tá certo? Pode acontecer, mas nós não sabemos através dessas análises. Okay? Por conta disso, a Denker e colaboradores, eles publicaram um trabalho bem interessante na Sports Medicine, onde eles afirmam que essas análises elas não implicam causa e efeito, certo? Além disso, as análises usam dados de estudos desenhados, estudos criados, para maximizar a hipertrofia muscular. Então, se eu crio um estudo para aumentar a massa muscular em todo mundo, como que eu vou explicar que o aumento da massa muscular em um dos grupos vai aumentar a força mais no outro? Ou seja, eu estou potencializando um aumento da massa muscular. Então, como que eu vou saber se eu aumentar a força, eu aumento a massa muscular nos dois grupos, ou se eu aumentar a massa muscular, eu aumento a força nos dois grupos? Se eu estou criando um estudo para aumentar a massa muscular em todo mundo. Tá certo? Então, esse é uma possível afirmação, ou até mesmo, vou falar aqui, é uma possível queixa sobre as afirmações que são feitas com base nesses dados de força e hipertrofia muscular. Por fim, eles apontam que essas mesmas análises, provavelmente, elas não estão considerando o erro aleatório. Então, o que diabos é o erro aleatório? O erro aleatório ele é um erro que vem por conta de fatores que nós não conseguimos controlar, tá certo? É o erro randômico, que pode estar acontecendo. O erro de medida é um exemplo. Então, se você tem uma análise, por exemplo, de ultrassom, é o erro de medida do avaliador. E isso precisa ser considerado. Para que isso seja considerado, nós vamos precisar de um grupo em que não faça nenhum tipo de intervenção, que é o famoso grupo controle. E nenhum desses trabalhos, eles apresentam o grupo controle. Então é algo para a gente poder considerar. Frente a tudo isso, surge para a gente aí algumas inquietações. A primeira dela é a seguinte. Seria alguma surpresa que um estudo desenhado para aumentar o tamanho e força muscular encontre correlações entre essas variáveis? Então, seria alguma surpresa que você encontre aumento de força e massa muscular em um estudo em que os treinos foram feitos para aumentar as duas coisas? É uma surpresa? Seria uma surpresa isso? Creio que não. Um outro questionamento que podemos fazer é se seria algum resultado aí, onde duas variáveis, as quais compartilham variâncias, sejam evidências convincentes de que uma causa a outra, tá certo? Então veja bem, seria alguma informação útil se eu tenho estudos em que a variância, que vai ali dar origem ao famoso desvio padrão, que é onde eu consigo ter um reflexo da dispersão do erro aleatório, tá certo? Ou seja, para vocês que não estão constantemente vinculados ao ambiente científico, vocês já viram ali um gráfico de barras ou um pontinho e uma linha para cima e para baixo. Aquela linha para cima e para baixo geralmente é o desvio padrão. Então, quanto mais maior ela, mais longa, significa que o desvio padrão é maior e
possivelmente, se eu levar essa medida de um grupo para o outro, eles vão compartilhar variância, ou seja, essa dispersão, essa linha com comprimento alongado, ou seja, com um comprimento grande, ela vai cobrir a linha do outro grupo. E quando isso acontece, eles compartilham variância, ou seja, eu não consigo fazer afirmações entre um grupo e outro, porque a variância deles vão ser similares, tá certo? Uma outra inquietação é a seguinte: a alteração na voltagem medida pela eletromiografia de superfície, tá certo? Que eu falei para vocês lá nos estudos lá do Ikai Fukunaga e do Moritani e de Vries. Essa alteração na eletromiografia, ok? Sem a medição do tamanho do músculo, é suficiente para nos informar sobre a importância das mudanças no tamanho do músculo para as mudanças na força muscular? Em outras palavras, essa alteração aí na eletromiografia, será que ela é suficiente para falar que o músculo aumenta? Hoje nós sabemos que a eletromiografia avalia a ativação muscular. Ela não vai te ela não vai te fornecer informações sobre o aumento do músculo. Não é porque está ativando mais que está hipertrofiando mais. Existem trabalhos clássicos na literatura em que treinos crônicos com extensão de joelho ativam aí muito mais o vasto medial, porém o músculo que mais hipertrofia é o reto femoral. Então, assim, nós temos esses dados na literatura aí que dão suporte para a gente colocar na nossa cabeça essa dúvida. Será que esse aumento na atividade eletromiográfica ele realmente vai justificar o aumento da massa muscular? Certo? Talvez não. Creio que não. Bom, então, esses dois trabalhos, o do Moritani e de Vries, e até mesmo o trabalho aí que envolve a criação desse modelo de primeiro neural e depois hipertrofia, talvez eles falharam em justificar um aumento da força predominantemente pela massa muscular, nessas semanas aí, 4, 5, após o início do treinamento. E por que talvez eles falharam? Porque frente a todas as evidências que eu mostrei para vocês, elas desaparecem no contexto do método científico. Porque não é um método desenhado, né, criado ali, organizado para responder esse tipo de pergunta. E a luz, para entender tudo isso, é primeiramente em direção ao envelhecimento. E lembrar que existem trabalhos, né, e esse do Delmonico, em 2009, é um deles, em que mostra que após 5 anos, os indivíduos não se exercitaram, beleza? É apenas após 5 anos. Mediu hoje e 5 anos, após 5 anos, avaliaram novamente, beleza? Então imagine o seguinte, que após 5 anos, homens e mulheres, eles reduziram a força e a massa muscular, tá certo? Mas são homens e mulheres idosos. Então, da mesma forma que nós olhamos para a população que é jovem, adulta, nós precisamos olhar para a população idosa. E quando nós olhamos para a população idosa, você pode ver aqui, que homens e mulheres, eles reduziram aí a massa muscular, mas não reduziram a força. Tá certo? Estou corrigindo até a informação que eu falei previamente. Eu falei que os dois aumentaram a força e a massa muscular. Mas não é isso não. Você tem aqui um aumento significativo na força, tá certo? Porém, a massa muscular caiu. Então veja bem, se durante o envelhecimento, num período de 5 anos, você perde massa muscular e você aumenta a força, será que realmente a massa muscular foi o fator, né, predominante para o aumento da força? Então veja bem, coloque a mão no rosto, na consciência ou na sua cabeça e pense, poxa, estou reduzindo a massa muscular e aumentei a força. Então será que realmente eu preciso dessa massa muscular elevada? Será que o Schneider, lá em 1939, né, salvo engano, ele já mostrava que isso aqui era verídico? Poxa, uma coisa não necessariamente é a outra. Então o Schneider, né, lá no século passado, ele já mostrava isso. Ele já colocava essa informação na cabeça. E aqui, o Delmonico e colaboradores, eles reafirmam essa informação com o público idoso. A diferença é que ele fez uma observação de 5 anos. Tá certo? E aqui nós conseguimos ver que indivíduos idosos reduziram a massa muscular e manteram a força. Tá certo? Na realidade, eles até aumentaram a força. Eles nem treinaram. Então veja que interessante isso. A gente precisa ter uma ideia, né, montada em cima dessas informações. Tá certo?
Sabendo de tudo isso, precisamos de explicações, né? A fisiologia precisa vir para nos ajudar, porque a nossa ideia é chegar no nosso treino de força e treino de hipertrofia. Então, veja bem, os possíveis mecanismos, eles vão englobar adaptações neurais, como conhecemos na literatura, e as adaptações periféricas, tá certo? Que estão ali presentes no músculo. Então, vamos tentar ver aí um por um dessas adaptações. Dentre as neurais, a primeira delas vai ser uma mudança que vai ocorrer no córtex motor primário. Lembre da sua anatomia lá do córtex motor primário, que é localizado no seu cérebro, tá ok? E você vai ter mudanças nesse córtex que pode ir proporcionalmente de força. Segundo ponto, mudança na medula espinhal. Como vocês sabem também, é um componente do sistema nervoso central, tá ok? Alterações nos motoneurônios. Da mesma forma que nós temos aí alterações, podemos ter alterações lá no nosso córtex, do córtex cerebral e na medula, você também pode ter alterações nos neurônios que estão saindo dessas regiões. Então, ali os nossos motoneurônios, que vão inervar as nossas fibras musculares, eles podem sofrer alterações e isso pode implicar no aumento da força. Beleza? Então, quando você pega essas explicações e você tenta olhar para o modelo que foi proposto aqui durante toda a nossa vida, né, e a vida dos nossos antepassados aqui na ciência, você pode trazer algumas limitações, tá certo? A primeira delas é que muitos desses estudos, eles assumem que qualquer ganho de força depois de 3 ou 4 semanas é porque você teve aí um aumento da força muscular. Então eles vão falar que, poxa, a força aumentou porque a hipertrofia aconteceu, tá certo? Então isso é uma limitação. Muitos desses estudos eles vão assumir que qualquer ganho depois de 3 a 4 semanas é de predominância da força da hipertrofia muscular. E pode ser que não seja bem assim. Por causa desse tipo de afirmação, muitos estudos, não é a maioria, a gente precisa destacar isso, mas muitos estudos, eles investigam adaptações neurais à musculação durante apenas 4 semanas. Então, como que eu vou saber essas adaptações neurais ao longo de 8 semanas, 12 semanas, ao longo de 6 meses, 1 ano? Precisamos de estudos para afirmar isso, ok? E isso potencialmente vai limitar a compreensão da capacidade total do sistema nervoso, especialmente o sistema nervoso central, que é o nosso caso aqui, tá certo? Então veja bem, nós temos estudos com duração curta, nós temos aí afirmações com base nesses estudos e criações de modelos com base nesses estudos. Então, nós temos um problema no nosso tabuleiro, beleza? Do outro lado, na parte periférica, né, que a nossa discussão aqui não é se ajuda ou não a aumentar a massa muscular, mas é se a predominância é a massa muscular mesmo, né, se a hipertrofia é o fator predominante. Nós podemos trazer aqui algumas explicações periféricas, tá certo? A primeira delas seria o aumento na tensão específica de fibras, tá certo? Então teríamos ali uma modificação na tensão de fibras tipo 1, que seria um ligeiro shift ou aproximação para um aumento na capacidade de produção de força, tá certo? Como vocês sabem, ela é a fibra lenta, vem lá da fisiologia do exercício que eu não vou precisar voltar aqui para vocês. Segundo ponto, alterações na composição dos motores de miosina. O que seria isso? É alterar ali a composição lá da nossa miosina, tá certo? E isso poderia proporcionar um aumento de força. Isso é uma afirmação, uma teoria que ela vem aí de Lepari e colaboradores em 2005. Depois, Shin, em 98, já apontava alterações no modelo de liberação de cálcio. E como vocês sabem, o cálcio ele é fundamental para que ocorra a contração muscular. Tá certo? Lembre que esse cálcio ele é liberado lá pelo retículo sarcoplasmático e ele, quando ele acopla no complexo troponina-tropomiosina, ele vai liberar o local ativo para a cabeça da miosina encaixar e fazer ali a contração muscular. Beleza? Então lembre que o cálcio ele é fundamental. E também alterações em alguns componentes que estão envolvidos no processo de acoplamento. Seria o acoplamento da cabeça da miosina na actina e o desacoplamento. Tá certo? Esse processo de acoplar, desacoplar. E quais fatores são esses? Junção neuromuscular, vocês já sabem lá, a nossa região sináptica, tá certo? Entre a terminação nervosa e a membrana da fibra. A superfície dessa membrana, os túbulos T, que são as nossas ruas, né? Que vai levar ali os carros, que na minha metáfora seria o potencial de ação, até as fibras, tá certo? Então,
você pode aí ter um impacto positivo nos túbulos e essa propagação do potencial de ação pode ser otimizada. Dos receptores de readiona, da bomba de sódio e potássio, que você sabe que é importante para o processo de despolarização da membrana plasmática, e alguns outros componentes. Então, se você juntar tudo isso, né, que são fatores que geralmente explicam a fadiga, né, talvez esteja envolvido no aumento da força voluntária. Certo? Talvez. Porém, vale destacar, precisamos de experimentos para comprovar isso. Certo? São apenas teorias e precisamos de provas. Então, se for testar, como que nós testaríamos isso? Na tentativa de testar isso, né, o grupo do professor Jeremy Lonick, eles criaram aí modelos, né, desenhos de estudos que podem ser seguidos. Então, o primeiro modelo seria um modelo em que você vai ter um grupo de musculação, que vai treinar, vai aumentar a massa muscular e vai aumentar a força. Beleza? E um grupo controle para poder avaliar aí, o quanto realmente aumentou de força e massa muscular. Beleza? Então, você tem aqui a musculação que gera hipertrofia, a musculação que gera aumento da força. E que esses aumentos eles são similares. Tá certo? Esse seria um primeiro desenho de estudo. O segundo desenho de estudo seria um grupo que treina ali para aumentar a massa muscular e aumentar a força, e um grupo que treina apenas para aumentar a força. Você pode ver que o músculo ele nem aumentou. Então, como que nós teríamos aqui, né, nós montaríamos um estudo para aumentar a massa muscular de um grupo e não aumentar a massa muscular do outro? Mas sabendo que eu quero aumentar a força muscular nos dois. Seria isso possível? Né? É um desenho de estudo a ser realizado, certo? Nós poderíamos ter uma possível aqui a hipótese de que o aumento da força seria diferente do aumento da massa muscular. Por fim, um terceiro desenho de estudo em que seria possível aumentar a massa muscular de um grupo, aumentar a massa muscular do outro grupo, porém apenas um deles aumentar a força. Então seria um terceiro desenho de estudo. Eu mostrei para vocês, com dados desses pesquisadores, que isso pode ser possível. Porém, vocês têm informações de estudos com um N extremamente baixo, como é o trabalho do Scott Denkel, durante aí, 21 dias consecutivos de treino. São 5 indivíduos treinados. Né? Senão não tem grupo controle. Você tem trabalhos anteriores que nem tem grupo controle. Então, nós precisamos aí de trabalhos que consigam realmente trazer essas informações para a gente. E frente a essa falta de evidência, né, nós fomos ensinados com base em informações que talvez não tenham a verdadeira procedência. Né? A mensagem final talvez não corresponda ao método utilizado. E por conta disso, né, creio que chegou no momento de a gente começar a pensar e refletir se esse aumento da força muscular e função ele vai acontecer por meio aí da massa muscular. Né? Ou até que ponto, né, o aumento também da força muscular aumenta a função. A gente poderia até trazer essa questão à tona. Então você tem aqui 2 pontos extremamente importantes que são utilizados para a prescrição do treino de força e do treino de hipertrofia. E até mesmo do treino funcional, que entraria na nossa discussão. Mas até que ponto um treino de força ele vai aumentar a força e hipertrofia? Até que ponto um treino de hipertrofia vai aumentar a hipertrofia e força? Tá certo? Ou até que ponto um treino vai aumentar apenas o que ele foi delineado para fazer, que é força e hipertrofia. Beleza? Então são informações que a gente precisa ter na mente. Para tentar resolver isso, o que esse grupo de pesquisadores pensou? Né? Denker e colaboradores. Vamos tentar resolver todos esses problemas. Vamos pegar um N gigantesco de participantes, vamos ter um grupo controle e vamos tentar modificar o treino de forma a aumentar uma variável e não aumentar a outra. Tá certo? Então o que eles fizeram? Durante 6 semanas, 3 vezes por semana, tá certo? Vários e vários participantes, né, na realidade veio de um grupo de 151, eles foram aí submetidos a um treino tradicional ou um treino de força, ou eles foram apenas randomizados para um grupo controle, tá certo? Então, conforme na imagem, você tem aqui ó, o treino de força máxima, o treino hipertrófico e o grupo controle que fez apenas as medidas pré e pós. Como que funcionou o treino? Né, que é o nosso ponto-chave aqui. O treino de URM. 52 participantes foram no laboratório 3 vezes por semana e eles realizaram o treino de URM. Para quem não conhece o que seria um teste URM, que eles replicaram um teste. Né? Fala o treino, mas foi um teste.
Chegou no laboratório, colocou uma carga para o indivíduo lá, na medida do que ele realizava antes, fez uma repetição. Tá certo? Conseguiu fazer, aumentou a carga de uma forma em que ficasse o máximo para ele. Se ele conseguisse fazer, aumentava de novo. Conseguiu fazer, aumentava de novo. Conseguiu fazer, aumentava de novo. Em um máximo de 5 tentativas. Se ele falhou na terceira tentativa, aquilo ali já era o treino dele, ele ia embora. Ele voltava, né, na outra sessão e fazia o mesmo treino, porém, ele iniciava com a carga final da última sessão. Então a ideia era sempre chegar no máximo. Se ele chegou lá no laboratório e na primeira tentativa ele falhasse, ele ia embora. O treino dele não ia durar 30 segundos, porque é um treino máximo. Eu queria que ele chegasse no máximo. Tá certo? Se isso acontecesse, foi poucas vezes que aconteceu, mas se isso acontecesse, na próxima sessão reduzia um pouquinho a carga. Tá ok? O outro grupo, que é o treino nacional, o treino nosso de hipertrofia, ele realizou 5 séries, sempre 5 séries, tá certo? De 8 a 12 repetições máximas. Quando eu falo máximas, é até onde o indivíduo conseguiu fazer sobre um estímulo verbal. Tá ok? Então, era máximo. Tá ok? Qual que foi a carga utilizada? Entre 80% e 35% de um RM. Então, eles realizaram um treino máximo, só que com a margem de repetições de 8 a 12. Então, se fez 13 na primeira série, aumentava um pouquinho a carga para ele fazer entre 8 a 12. Foi sempre assim. Tá certo? E eu posso afirmar para vocês, os indivíduos literalmente chegaram no máximo deles, porque esse trabalho aí eu participei, tá certo? Eu sou um dos autores dele e ele está disponível para vocês aí na nossa aula online, tá certo? Qual que foi o intervalo de recuperação? 90 segundos para ambos os grupos. No grupo controle, nenhum exercício. Composto por 51 participantes. Então aqui, ó, nós temos um desenho em que tentou limpar todos os problemas dos anteriores, tá certo? Avaliamos força máxima em um RM, força isocinética a uma velocidade de 60 graus por segundo, lá na flexão de cotovelo, beleza? E avaliamos hipertrofia muscular a 50%, 60% e 70% do comprimento aí do braço, por meio de ultrassonografia. Ok? O que nós encontramos? Nós encontramos um aumento significativo, tá certo? Da força aqui em um RM no braço treinado, tá certo? Para o grupo que fez um RM tradicional. Então, o grupo que fez um RM aqui e tradicional tiveram um aumento significativo, porém similar na força de um RM. Beleza? Também encontramos um aumento no braço destreinado apenas no grupo que fez treino de um RM. Então, conforme vocês podem ver aqui, quem treinou um RM aumentou a força lá no teste de um RM nos 2 braços. Naquele braço que treinou e no braço que não treinou. Isso muito se justifica pelo famoso efeito crossover. Treinando próximo de cargas máximas, um aumento no membro que não treinou. Do outro lado aqui, o grupo que treinou tradicional teve um aumento da força apenas no braço treinado. E o braço destreinado não aumentou significativamente. Beleza? Se você vai para a força isocinética, não teve modificação em nada. E essa não modificação, nem aumento, nem redução, e nem diferença entre os grupos, ela é justificada por conta da especificidade do movimento, tá certo? E porque na avaliação isocinética, a forma de realização do movimento, a velocidade, apesar dela ser aqui constante ao longo do tempo, vamos ter aí na literatura estudos que mostram que existe inconsistência nos aumentos e reduções. Então, para mesmo grupos musculares, para mesmo movimento, aumentos e alguns estudos reduções. Tá ok? Mas vale ressaltar que para esse trabalho o padrão de utilização para força máxima que teve modificação foi lá no RM. Tá ok? Mas como é um dado do trabalho, a gente precisa reportar ele aqui na nossa aula, clarificar. Já no âmbito da hipertrofia, olha que interessante. Você tem aqui, ó, o braço treinado, tá certo? E no braço treinado, quem treinou tradicional aumentou a massa muscular na parte proximal, média e distal, tá certo? Porém, quem treinou um RM não aumentou a massa muscular, lá no braço treinado. Então aqui você já tem o resultado de que se você treinou um RM, provavelmente você não aumentaria
a sua massa muscular. Tá certo? Isso com base em indivíduos que são destreinados aqui desse estudo e que realizaram treinos 3 vezes por semana durante 6 semanas. Tá certo? Então veja que interessante. Você conseguiu um tipo de treino que aumentou a força, similar ao treino tradicional, porém não aumentou a massa muscular. Tá certo? Já o braço destreinado, como era de se esperar, ele não aumentou a massa muscular independente do tipo de treino, tradicional, um RM ou se ficou sem fazer nada, que é o controle. Tá certo? Então, para a força, o efeito crossover pode aparecer, parece, né, que se destaca aí com treinos próximos do máximo. Quando falo máximo, cargas elevadas próximo de um RM. E que quando se realiza treinos de um RM, a hipertrofia pode não ocorrer nesse membro. Tá certo? Quando eu falo RM, eu estou falando aqui de um RM. Até porque o treino tradicional ele foi em torno de 8 a 12 RMs. Tá ok? Mas estou falando do treino de 1 RM, ou próximo desse 1. Então, na parte, né, final desse trabalho, nós chegamos à conclusão de que a força ela foi amplamente dirigida pela especificidade do treino, e não pelo volume de treino ou hipertrofia. E para além disso, esse efeito crossover da força, ele parece depender da carga. Então, quanto mais próximo de um RM, maior pode ser o efeito crossover. Tá certo? Porém, se você treina de forma tradicional, esse efeito crossover ele pode não acontecer. Tá certo? E essa informação é justamente uma informação que deu origem a uma teoria que daqui a pouquinho vou apresentar para vocês. Um outro ponto que vale destacar nesse trabalho é que, para além de responder esses aspectos que eu falei para vocês anteriormente, eles mostram para a gente aqui uma discussão sobre a tal da afirmação de não respondedores. Ou seja, o indivíduo não responde ao treino ou o indivíduo responde ao treino. Será que você aí, que está me assistindo, é um indivíduo respondedor? Ou seja, sua massa muscular aumenta e o teu colega lá da academia, a massa muscular não aumenta? Ou se é apenas fruto de erro de medida ou erro randômico? Será que realmente existem esses respondedores, não respondedores? Nesse trabalho, né, nós tentamos trazer essa resposta para duas variáveis, hipertrofia e força. De uma maneira simples, até para não ficar aqui complicado para você entender, olhe para esses três gráficos, são histogramas, para o grupo controle, um RM e treino tradicional. Veja se eles parecem, né, entre si, se são similares aí, a forma deles ou são diferentes. Pense aí durante 3 segundinhos. Provavelmente você pensou que eles são similares, tá certo? Isso para hipertrofia. Veja lá agora para um RM, certo? Olhe para esses gráficos e veja se eles são similares. Provavelmente você olha, poxa, o grupo controle aqui não está similar no RM e nem está similar com o tradicional. E nem o tradicional está similar com o RM. Então isso te mostra que a variância para a força muscular entre esses grupos, tá certo? Ela é diferente. E a variância para a hipertrofia muscular entre esses grupos, ela é similar. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer o seguinte, se você tem aqui, ó, no eixo Y, o aumento na carga lá do halter, por exemplo, a pessoa aumentou do início do treino até o final do treino deles, que envolveu aí 6 semanas, em torno de 5 kg no halter, ou 6 kg, né? Você ficou mais forte. Então, você tem essa informação no eixo Y, tá certo? Que é o que está aqui marcado aqui com o cursor. E no eixo X você tem um grupo controle, um RM e tradicional. Se você pegar o grupo controle e fizer o que eu falei para vocês anteriormente, né, você tem aqui o valor médio e desvio padrão, beleza? Se eu pegar esse desvio padrão e jogar ele para o outro grupo, aqui, ó, você vai ver que apenas 3 indivíduos ficaram fora dele. Se eu pegar ele e jogar para o outro grupo, que é tradicional, você vai ver aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 indivíduos de 48 ficaram fora do desvio padrão. O que significa que esses indivíduos aqui, eles poderiam ser classificados como respondedores e não respondedores. Entretanto, isso só é possível saber se o estudo tiver um grupo controle, tá certo? E se os grupos eles tiverem variâncias diferentes. Essa informação aqui é para força. Vocês vão ver que ela não vai aparecer para hipertrofia. Por quê? Porque os gráficos da variância para hipertrofia foram similares. Então você não precisa
trazer análise de um grupo para o outro se a variância entre eles é similar. Eles compartilham variância. Então, qualquer afirmação de não respondedor é fruto de uma variância que também está de maneira similar no grupo controle, que não treinou. Em outras palavras, essa afirmação de que você responde para a hipertrofia e o teu colega não, é apenas uma afirmação, sem procedência. Né? Não fique surpreso, porque isso são informações que estão presentes aí em vários artigos e até mesmo publicados em revistas de alto fator de impacto. Mas lembre que não é porque está publicado que está correto, tá certo? Bom, para além disso, né, os autores concluem que nós concluímos que esse erro randômico pode ser aí fundamental para identificar a real mudança para um treino de hipertrofia e um treino de força. E por que eu estou falando disso? Porque esse modelo tradicional que nos colocaram de primeiro neural, depois de hipertrofia, para aumentar a força muscular, talvez ele precise ser revisto. Né? Talvez aqui você precise deletar tudo desse gráfico, deixar apenas o aumento da força e tentar preencher ele com novas informações. Então vai aparecer para você aqui algo que você nunca viu na sua vida, tá certo? Que foi feito lá na Universidade do Mississippi e eu participei disso após muitas e muitas leituras, beleza? Então você vai ver aqui que esse aumento da força ele pode vir sim aí por um fator neural, certo? Porém, esse fator neural talvez ele seja influenciado, ele seja ajudado por propriedades intrínsecas do músculo. Propriedades ali que estão internamente localizadas no músculo. Beleza? E quais seriam essas propriedades? A primeira delas seria o aumento das pontes cruzadas, aumento do número das pontes cruzadas, o que proporcionaria uma maior produção de força. Segundo ponto, um possível aumento da tensão de fibras específicas, ou seja, possível aumento da tensão de fibras tipo 1. Sabemos que ela é do tipo lenta, mas esse possível aumento da tensão dela pode contribuir para esse aumento de força. Okay? Um outro ponto que é o aumento da sensibilidade ao cálcio. Como vocês sabem, o cálcio é fundamental para esse processo de contração muscular. Então, se eu consigo sensibilizar o cálcio, eu vou ter uma maior quantidade de cálcio disponível. Okay? Um outro ponto, e um bem recente, que é de um estudo publicado esse ano por um grupo de pesquisadores, ao qual eles identificaram um aumento da atividade da ATPase lá na miofibrila em indivíduos que fazem treinamento de força. Então você tem aqui que o treinamento de força ele pode aumentar a ATPase miofibrilar. E essa ATPase é uma enzima que ajuda na quebra do ATP em ADP, fosfato inorgânico, que libera energia. Então, se você tem a quebra do ATP, essa hidrólise do ATP, você lembra que hidrolisando o ATP, você tem a ereção na cabeça da miosina. Você tem a saída do ADP, você tem o encaixe da cabeça da miosina no local ativo lá da troponina, tropomiosina. E saindo o fosfato inorgânico, você tem aí o processo de contração muscular. Quando o ATP ele volta para a cabeça da miosina, o músculo relaxa. Então, lá na fisiologia neuromuscular, sabendo disso, esse aumento da atividade miofibrilar, da ATPase miofibrilar, pode auxiliar aí nesse processo de ganho de força. Então, talvez seja a hora para você fazer algo bem interessante. Remover da sua cabeça essa ideia de que primeiro é neural, depois hipertrofia, e colocar aí algo que talvez é neural, certo? Primeiro neural e depois outras paradas. Depois aí seria outros staffs, outras coisas aí, que está para ser descoberta. A ciência está em constante transformação. Então, talvez a hipertrofia muscular não seja esse fator primordial, não com as evidências atuais que nós temos, certo? Frente ao estudo anterior que eu mostrei para vocês, que realizamos na Universidade do Mississippi, você vai encontrar um outro estudo que nós também publicamos, em que vai apontar aqui uma possível teoria para o músculo aumentar a força ou aumentar a massa muscular, tá certo? E essa teoria ela é chamada da teoria do histórico de contração do músculo. Então, como que funcionaria, como que nós escrevemos essa teoria? Nós escrevemos essa teoria de uma forma a mostrar que quando você tem um treino com altas cargas, tá certo? Em um membro, no braço esquerdo, um exemplo, e o braço direito não treina, você vai aumentar a massa muscular no seu braço que treinou
Você vai aumentar a força no braço que treinou e você pode ter um efeito crossover para o braço que não treinou e aumentar a força muscular. Tá certo? Pode aumentar a força muscular. Contudo, quando você tem um membro que treina com carga máxima, tá certo? O meu braço esquerdo treinou carga máxima, mas o meu braço direito treinou com cargas baixas até a falha, tá certo? Quando isso acontece, ó, braço esquerdo treinou máximo, cargas altas, braço direito treinou máximo com um treino tradicional, cargas moderadas. Então, mas chegou na falha, tá certo? Carga moderada, carga baixa. Quando isso acontece, pode ser que o efeito crossover aqui, ó, para força muscular aumentar no braço direito, talvez ele pode ser bloqueado. Então, a nossa teoria é que se você treina os dois membros, mas um dos membros teve um treino com baixa carga, talvez o aumento aqui da força no membro que teve alta carga não seja transferido para o outro membro. Então, a teoria é de que se você tem um histórico de contração muscular no braço direito, um exemplo aqui, que envolve cargas baixas, talvez esse histórico de contração ele bloqueie o seu aumento de força que ocorreria se você não tivesse treinado. Tá certo? Então, a teoria ela é essa, que você talvez tenha um bloqueio do crossover para um dos seus membros, se esse membro for treinado com cargas baixas. E da onde a gente tirou essa informação? Do estudo que eu apresentei para vocês anteriormente, que nós publicamos, do Duncan e colaboradores. Tá certo? Então, hoje, está em desenvolvimento a dissertação de doutorado do mestre Zach, chama de Zachary, mas é do Zach Bell, o Mr. Zach Bell, que ele é um aluno de doutorado do Dr. Lonick, que eles estão justamente testando essa teoria, que provavelmente vocês vão encontrar resultados dessa teoria daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então, como eu falei para vocês, é algo que está em constante transformação e eles estão tentando provar essa teoria, certo? Tirando de mensagem tudo o que eu falei, para a gente conseguir responder lá a pergunta inicial, como que eu ganho força, como que eu aumento a massa muscular. O que é um treino de força e o que é o santo treino de aumento da massa muscular, tá certo? De uma maneira bem objetiva, que precisamos de objetividade, é claro, você tem aqui um treino que vai aumentar a força, lembra do Homem-Aranha, e um treino que vai aumentar a massa muscular, lembra do Hulk, certo? Bom, a forma de você tentar aumentar essa força, ela vai ser direcionada para treinos próximo de um RM, certo? Próximo de um RM, que, como eu falei para vocês, se está treinando próximo de um RM, são treinos que precisam ser máximos, tá certo? Não estou falando de lesão aqui. Se vai lesionar ou não? Isso aí vai depender de dezenas de fatores. Estou falando de treino para aumentar a força, próximo de um RM. E quando eu falo força, é força muscular. Certo? Eu não estou falando se vai levantar da cadeirinha para melhorar aqui a funcionalidade. Até porque isso é um pouquinho questionado. Estou falando da força muscular. Esse treino precisa ser próximo de um RM. Precisa pelo menos ter os 90 segundos de intervalos entre as séries, para conseguir aí manter uma carga que faça jus ao seu 1, 2, 3 RMs. Beleza? E precisa de um intervalo entre as sessões considerável para recuperar. Isso aí seria o treino de um RM. Você pode perguntar para a pessoa a cadência, olha, treino de 1 RM, 2 RM, você faz a cadência que conseguir. Porque não dá para você fazer uma fase concêntrica com 6 segundos. Você pode até tentar. Tenta e me manda o vídeo. Porque vai ser bem engraçado, você vai cair. Tá certo? Não vai conseguir fazer o seu agachamento aqui com o de 1 RM com 6 segundos concêntrica, não. Beleza? Isso aí é humanamente impossível. A não ser que você passe 6 segundos sofrendo para poder levantar a carga e consiga, seja 1 RM apenas, dificilmente você vai aumentar a cadência, vai conseguir manter uma cadência muito lenta ou muito rápida para esse treino de 1 RM, tá certo? Em seguida, nós temos o treino de hipertrofia, que ele vai direcionar para isso. Treinos com no mínimo 8 repetições máximas, tá certo? Professor, mas eu li a vida toda, que 8 a 12 é hipertrofia, 15 é para definir, 20 e 50 é para secar, para queimar. E isso, sinto lhes dizer, não tem nenhum tipo de procedência, tá certo?
Se você for buscar na literatura, você vai encontrar um trabalho de periodização do Dr. Loneck, em que ele aponta que de dezenas de livros que ele leu e de dezenas de artigos que foram citados nesses livros para justificar o treino de 10, 12, 15, você vai chegar lá no início do nosso século passado com 3 artigos, dos quais apenas um deles tem essa margem. E eles sequer avaliaram essa periodização, eles avaliaram sinais e sintomas de overtraining. Então, nós não temos embasamento para prescrever 3 de 8, 10 e 12. Não tínhamos. Agora, se você olhar aqui com os estudos que eu mostrei para vocês e um pouco mais de cautela no que você vai prescrever, você vai ver que treinos com no mínimo 8 repetições aumentou a massa muscular. E aqueles próximos de 1 RM aumentou a força, mas não aumentou a massa muscular. Então, seu treino de hipertrofia ele precisa ter no mínimo 8 repetições, tá certo? Eu não vou ser aqui tão grosseiro ao ponto de dizer que, poxa, fazer 7 não vai hipertrofiar. Você pode hipertrofiar, só que estamos dando aqui recomendações que precisam ser objetivas, precisam ser generalizadas, beleza? Então isso precisa ficar claro para vocês. Treinou próximo de 1 RM, a tendência é aumentar a força e não a hipertrofia, e não ter hipertrofia, beleza? Treinou ali com no mínimo 8 repetições, a probabilidade de aumentar a força muscular e também ter hipertrofia, ela vai ser maior. Tá, ok? E esse aumento da força pode ser similar aí ao grupo ou a quem treinou aí próximo de 1 RM. À exceção das especificidades das modalidades esportivas, mas estamos tentando pensar aqui em todo um contexto, não só apenas no esportivo. Esse treino de hipertrofia precisa ser máximo, não adianta treinar, fazer 8 repetições e não chegar na fadiga, não chegar na falha muscular. É imprescindível que chegue próximo da falha muscular. O intervalo de também pelo menos 90 segundos entre as séries, porque se não tiver pelo menos esses 90 segundos, na sua segunda série você não vai conseguir manter aí a mesma carga. E provavelmente você vai cair o número de repetições. E se cair no número de repetições, você pode mudar o foco do seu treino. Tá certo? E isso não é o que nós iríamos querer para o treino de hipertrofia. E um intervalo também decente para poder recuperar entre as sessões de exercício. Tá certo? Que entre 48 e 72 horas para os mesmos grupos musculares. E por fim, se você treina com cargas elevadas ou baixas, o que precisa estar sempre acontecendo, ou você tem que estimular sempre a acontecer, é um treino próximo da falha. Tá certo? Não necessariamente falhando, mas o treino próximo do esforço máximo. Porque o seu treino de força no lado esquerdo e o treino de hipertrofia, no nosso exemplo no lado direito, eles são embasados com base em estudos em que os indivíduos chegaram próximo da falha muscular. Então, a gente precisa seguir as informações aí o máximo possível de uma maneira fidedigna. Tá ok? Então, bom, sabendo disso, você tem aí que evitar o que nós sempre preconizamos, que é o aumento exagerado da carga. E se você vai treinar próximo da sua carga máxima, precisa de auxílio, tá certo? É fundamental o auxílio. E é nesse ponto que você entra aí com a prescrição de exercício e até mesmo com a atuação como personal trainer ou como professor de musculação em academias, estúdios, ao ar livre, seja onde for. Tá certo? Então, segurança é essencial. Especialmente se o seu treino ele vai ser um treino de força no seu contexto geral. Certo? Então, é isso. Espero que tenha aí contribuído bastante, clarear tudo isso. Surgiu dúvidas, mensagens, tá certo? Pode ir nas redes sociais, especialmente no Instagram, manda mensagem que vou ter o prazer de discutir com vocês um pouquinho disso aí, tá certo? E para quem quer ter acesso aos meus artigos, fique de olho aqui no meu site, ricardoborgesviana.com. Você vai conseguir baixar todos os meus artigos que eu publiquei nesse tempo aí de vida acadêmica como estudante, professor e pesquisador, tá certo? E para além disso, espero que vocês aí consigam pegar informações das quais nós discutimos e levar para o seu cotidiano. Beleza? E lembrar que no mundo científico também existem erros, tá certo? Também existem trabalhos que são de baixa qualidade. E por isso nem tudo que está na rede social realmente mostra aquilo que foi testado ou foi pesquisado. Beleza? Então, um abraço e até breve.